Eu sou Daiane, consultora de diversidade e inclusão na TRI, e hoje estou aqui com o Leonardo Mello. O Leonardo é proprietário da Multilibras, professor e intérprete de Libras. Nosso parceiro aqui na TRI, né, realizando algumas traduções em Libras dos nossos eventos, deu workshop para a nossa equipe sobre uma introdução a Libras, né? E já te começo fazendo uma primeira pergunta, Leonardo. Como surgiu a Multilibras? Bom dia, Daiane. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? De estar participando, de estar contando um pouquinho do meu trabalho, da minha história. A Multilibras, na verdade, quando ela surgiu, ela ainda não era Multilibras. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com Libras há 10 anos, quase 11 já. Só que quando eu comecei a trabalhar com Libras, eu trabalhava apenas freelance para o meu professor de Libras na época, o Paulo Favalli, que tem uma empresa, o Instituto Favalli também. Então eu comecei, nos primeiros 4 anos, eu fiquei trabalhando exclusivamente com ele, como braço direito dele. E depois eu comecei a trabalhar numa instituição em Jundiaí, né, que eu sou daqui da região de Cajamar, Grande São Paulo, e fiquei nesses dois caminhos, entre o Instituto Favalli e a TEAL de Jundiaí. Até que um dia eu parei e pensei, poxa, eu posso trabalhar para mim, não preciso mais ficar trabalhando para outras pessoas. E abri um CNPJ. Mas abri para poder emitir nota, ainda não tinha essa visão assim de empreendimento. E em 2009 eu pensei, poxa, eu preciso ter um nome, em 2019, desculpa. Eu preciso ter um nome, eu preciso ter uma marca, para eu crescer do jeito que eu imaginava, eu preciso, não posso ser o Leonardo, intérprete de Libras, tem que ser uma marca, tem que ser uma empresa. Foi quando eu tive a ideia de ir até uma pessoa que cria marca digital, eu falei, eu preciso de um nome e de uma marca, de um logo. E ele fez todo o processo, né? E bombou, assim, tipo, a galera que, meus contatos mais próximos. Então, foi muito bacana. Hoje, a gente tem a página no Instagram, tem a página no Facebook, tem o site, e a Multilibras, graças a Deus, está começando a colher frutos. A gente sabe, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer ter mais e conquistar mais. Mas foi um sonho que eu tive lá atrás e que está se concretizando, né? E tá no caminho, né? A gente tá indo aí para uma jornada que não sei onde vai parar, na verdade. Legal, bacana. Você já tinha comentado em um momento com a gente que veio muito de uma necessidade através de um contato com uma funcionária, né? Então, e foi muito bacana essa experiência que A você teve, né? minha história com Libras, muitas pessoas perguntam, você tem surdo na família? Eu falei, não, eu com 25 anos, isso há 15 anos atrás, eu trabalhava na empresa Natura, eu era auxiliar de produção, já tinha surdo na nossa linha de produção. Uma linha na Natura, para vocês terem uma ideia, ela trabalha 60 a 70 pessoas em uma linha de produção, uma de separação dos produtos. E já tinham 2 surdos. Só que assim, a gente trabalhava longe, em setores diferentes, dentro da mesma linha, em setores diferentes. E eu via o pessoal já conversando, um oi, tudo bem, boa noite. Eu nunca falei nada, não falava nada, só olhava e fazia assim, né? Aquele que todo mundo faz, joia, beleza. Até que um dia, uma surda que trabalhava no segundo turno, né, das 14 às 22, veio trabalhar no meu turno das 22 às 6. E ela foi trabalhar no meu setor, do meu lado, literalmente. E foi aonde surgiu aquela angústia, né? E agora? Alguém tem que precisar aprender a falar com ela. E no meu setor tinham 5 pessoas. E eu olhei pro meu amigo, olhei pro outro amigo e falei, gente, alguém tem que falar com ela. Sabe, querendo tirar o meu da reta, sabe assim, vocês aprendem aí, eu fico de boa aqui. É mais ou menos essa reação que a gente tem no primeiro momento. Mas aí eu fui para casa naquele dia, fiquei angustiado. No outro dia eu cheguei, escrevi um papel para ela assim, você me ensina a conversar com você? E ela abriu um sorriso, e eu falo que aquele dia, aquela minha ação mudou a minha vida completamente. Então depois eu fui estudar dentro da própria empresa, que deu o curso de Libras, foi quando eu conheci meu professor. Inclusive eu trabalho com ele até hoje, a gente continua sendo o braço direito dele, ao mesmo tempo concorrente e ao mesmo tempo colegas de trabalho. Então isso é muito bacana, uma relação que a gente tem até hoje, né? Esses quase 11 anos. Então foi através de uma pessoa que colocaram para trabalhar comigo e eu tive essa empatia que a gente fala e foi o que mudou minha vida. Completamente o rumo, assim, foi para o outro lado.
Muito legal, muito legal. Léo, eu já ouvi alguns surdos dizerem que ser surdo é ser estrangeiro no seu próprio país. Então, sendo assim, existe uma cultura surda, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre, né, a cultura surda e nos dissesse qual é a diferença dos termos surdo e deficiência auditiva. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma característica, né? De um povo, de país. Então, isso está muito relacionado à característica, de maneira como o surdo enxerga a vida, né? Eu demorei muito para entender cultura surda. Por que cultura surda? E essa questão do estrangeiro no seu próprio país é uma pura verdade, porque Libras é uma língua. Então, ela tem toda a estrutura linguística, toda a maneira de você pensar para poder executar aquilo com as mãos, com o corpo, é diferente da língua portuguesa. Então, realmente, essa questão do surdo falar ser um estrangeiro no seu próprio país é muito verdade. Só que você demora um tempo para entender isso. Você precisa estar trabalhando com isso, você precisa estar imerso na comunidade. De estar conhecendo surdos, cada dia surdos diferentes, de regiões diferentes, mas que tem uma característica muito similar, que é o que forma a cultura. Então, a cultura vem da língua, né? A gente vê os países, cada um com a sua língua, com a sua cultura. Tem países mais religiosos, outros que têm outro tipo de pensamento. Mas o surdo ele é muito direto. É o que eu falo assim, quem não está acostumado a trabalhar com surdo, a ter a relação do dia a dia, de amizade, às vezes, ou de trabalho profissional, pessoal, na igreja, eles são muito diretos. Então eu falo que eu até brinco nas minhas aulas com meus alunos, falo, gente, o surdo não tem filtro. O surdo, se ele tiver que falar para você que aquela roupa não ficou legal em você, ele vai falar. E aquilo, no começo, quem não está acostumado, poxa, mas se você encontrou um surdo hoje, você vai encontrar com ele daqui a 6 meses, se você engordou 5 quilos, 6 quilos, 10 quilos, ou emagreceu, ele vai falar na sua cara, nossa, você está gordo. Coisas que nós, ouvintes, a gente vai olhar, vai pensar e falar, não vou falar. Se você não tem muita intimidade, você não fala. O surdo não é um filtro, eu falo, até brinco, de uma maneira engraçada, é um filtro furado. Ele não segura, ele opina, ele quer falar, ele fala. Já interpretei várias entrevistas de emprego, tipo com o gestor, o RH, eu como intérprete e o surdo candidato. Já chegou assim, uma situação que a moça do RH perguntou, por que você saiu da última empresa? Porque eu faltava e chegava atrasado. Sabe, um ouvinte nunca vai falar isso numa entrevista de emprego. Mas quando aquele surdo fala aquilo, é porque ele tem uma pureza de não... uma falta de pudor. Ele é direto. Porque eu começando a entender, começando a ler um pouco sobre isso, você começa a entender que isso tudo vem de... Além da comunidade surda já ser assim, então o surdo, quando ele vem jovem, ele fica na imersão da comunidade com os outros surdos, de pegar essas características, que é normal, que a gente pega, quando a gente vive, é normal isso. Mas tem muito aquela coisa, eu até comento também, quando você tem um filho, ou 20, eu tenho um filho aqui de 19 anos, a gente pensa assim, o seu filho, a gente cria regras invisíveis, né? Tipo, não posso sentar sem camisa na mesa, não posso fazer um monte de coisa que a gente vê dos nossos avós, dos nossos pais. E a gente traz isso para a nossa vida. Então a gente poda muito os nossos filhos. Não pode isso, não pode aquilo. Mas por quê, muitas vezes? Eu falo a língua do meu filho. A gente conversa no mesmo idioma. E o surdo, a maioria deles, o pai e a mãe não sabem Libras. Então isso interfere muito na criação daquela pessoa. Até essa criação de poda, que a gente chama, ela não existe muito, porque não tem uma comunicação dentro da casa. Então ele acha que aquilo ali para ele, fazer aquilo ali para ele, falar com alguém de tal forma, é normal. E para nós ouvintes não é. Então a cultura ela vem disso, ela vem dessa característica, né? Então, e um surdo vai trazendo para o outro, né? Porque eles vão se convivendo entre eles e automaticamente essa cultura ela se expande, né? Ela aumenta cada vez mais. Legal. A gente então pode dizer que, falando do termo, né, o surdo é aquele que ele está inserido dentro dessa cultura, porque ele tem só a Libras como conhecimento do mundo, e a pessoa com deficiência auditiva é alguém que adquiriu a deficiência ao longo da vida? Podemos dizer assim? Não necessariamente adquiriu, mas ela tem uma perda
Pode até ter uma perda profunda, né? Porque a gente tem 4 tipos de perda auditivas, né? A leve, moderada, severa e profunda. A diferença entre surdo e deficiente auditivo é o seguinte. A pessoa surda, você pontuou super bem, é a pessoa usuária de Libras. Tá? Então, ela é alfabetizada em língua de sinais. E ela tem pouco conhecimento da língua portuguesa. Tá? Porque ela estrutura e pensa em Libras. Então, quando ela vai para precisar do português, ela tem muito mais dificuldade. A pessoa deficiente auditiva, geralmente, ela fez tratamento com fonoaudiólogo, né? Aprendeu, né, a ouvir, usa aparelho ou implante coclear. A gente também agora tem o implante e o aparelho, né? Então você consegue trazer um pouco de audição, você ter um pouco de audição, um ganho de audição, mas você consegue se comunicar através da leitura labial, você consegue se comunicar bem na escrita com o português, porque você é alfabetizado em português, independentemente de você nascer ou ter adquirido durante a vida. E dentro dessas categorias, entre a gente chama do DA, o deficiente auditivo, e o surdo, e agora a terceira, que é o implantado, existem muitos conflitos entre. Porque o que o surdo de Libras, o usuário de Libras pensa? Ele não quer ser surdo, ele não é surdo. Ele não se identifica como surdo, o DA e o implantado. Eu sou surdo, porque a minha língua é Libras. Então ele se identifica com isso, assume essa identidade e vai viver a vida. Diferente da pessoa com deficiência auditiva. Lógico, a gente pode pensar na deficiência auditiva, uma pessoa que já nasceu, uma pessoa que no decorrer da vida foi perdendo a audição por alguma patologia ou por, né, não se cuidou no trabalho, ruídos, vários motivos, né? Isso não é o caso aqui. Então você tem conflitos dentro desses meios. Eu conheço surdos implantados que o surdo usuário de Libras ele não aceita que o implantado entre naquela comunidade. Não, você é implantado, você quer ouvir, você não é surdo. Então, acho que como a nossa sociedade às vezes é muito reativa para quem é diferente, né? Então, faz parte, né, gente? Mas a questão DA e surdez está muito relacionada a isso. O DA ele se comunica com leitura labial. Eu tenho colegas, né, surdas, se identificam como surdas, mas são oralizadas e já interpretei lives com ela, inclusive tem a Dani Avelino, que a gente participa do canal dela no YouTube, PCD Alta Performance como intérprete. Ela é uma surda oralizada, não sabe nenhum sinal de Libras praticamente, está começando a se interessar no mundo da Libras agora, mas ela é uma surda que se identifica mais como surda, mas a gente chama ela de deficiência auditiva. É a diversidade dentro da diversidade. Perfeito, né? Exatamente. E aí, por que não é correto utilizar o termo surdo-mudo? Surdo-mudo. Estava conversando com uma amiga agora, que me mandou um vídeo, Léo, me ajuda, porque o que essa menina surda aqui falou? E a pergunta era como que era a sua vida sendo surdo-mudo. Eu falei, que pergunta, que surdo-mudo é esse? Né? Até brinquei com ela. Você sabe disso, que não é assim. Ela falou, não, foi o rapaz que escreveu, só estou repassando. O mudo, a mudez, é a incapacidade de emitir som. Tá? Você tem algum problema nas cordas vocais, você perdeu a língua por qualquer motivo, você não consegue emitir nenhum tipo de som. Então, por isso que é incorreto chamar a pessoa de surdo-mudo. Historicamente, né, se foi chamado surdo-mudo, pessoa surda-muda. Né? Inclusive o INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos Mudos, 1850, quando ele foi fundado, 1890, alguma coisa, ele era o Instituto Nacional de Educação dos Surdos Mudos. Hoje já não é mais, essa palavra muda ela caiu por terra. Então, o termo correto para se chamar uma pessoa com deficiência auditiva, ou é deficiente auditivo, ou é surdo, porque a mudez é a incapacidade de emitir som. Então, você conversa com um surdo, vocês estão numa empresa de inclusão e diversidade, você deve ter conhecido vários surdos, que mesmo o usuário de Libras, ele emite som. Ele grita, ele balbucia, ele chama alguns nomes, mas, por exemplo, Leonardo, as pessoas me chamam de Léo. Léo é um nome foneticamente fácil para falar. Léo. Então o surdo consegue falar meu nome. Léo. Tem surdo que não me chama. Léo, tipo, parece que eu tô falando com o ouvinte. Mas por quê? Porque ele consegue falar outras palavras mais difíceis. Então, ele não é mudo, ele fala, ele grita, ele chega. Oh! Então, isso não é mudez. Então, é
um termo incorreto hoje, mas já foi usado lá atrás. Então, isso causa muita confusão. Poxa, mas antigamente podia, agora não pode? As coisas mudam, né? A gente sabe que as coisas mudam. Então, Sim. e é super normal. Eu entendo super bem as pessoas que chamam de surdo-mudo. Mas eu entendo as pessoas que não estão inseridas nesse mundo. Por quê? Por causa da questão histórica. A gente vê isso na televisão. A gente vê isso em grandes canais de TV surdo-mudo. Então, a gente olha assim, a gente tem a mania de apontar o dedo. Ah, lá, tá errado. Mas aquela pessoa que fez aquilo ali, ela não faz por maldade. Ela faz porque ela não conhece. Então, falta orientação. Nosso trabalho é disseminar conhecimento. Né? Legal. Bom, você já falou um pouquinho sobre Libras, né, sobre a língua brasileira de sinais, mas eu queria que você explicasse agora um pouco mais sobre, né, as principais características, né, e a estrutura da língua, né, e as principais diferenças, né, entre Libras e a nossa língua portuguesa. Essa pergunta que eu mais gosto de responder. Libras, como eu acabei de um spoiler aqui, é totalmente independente do português. Tá? Ali, primeiro que é uma língua espaço visual, né? Gesto. Você fala com as mãos. Só que você não fala Libras só com as mãos. Você fala Libras com o seu corpo inteiro. Você fala Libras com expressões. Muitas vezes uma expressão já quer dizer muito mais que um sinal. Então a pessoa pensa, principalmente quem não tem conhecimento, como eu falei, que a gente faz aqui o nome das pessoas, que a gente faz as palavras. Não, cada coisa tem o seu sinal específico. Só que o que acontece? Dentro da língua portuguesa, nós temos milhões, zilhões de significados, que uma palavra ela significa, tem vários sinônimos para aquela palavra. E muitas vezes isso dentro de Libras, eu tenho um sinal só para isso. Vou dar um exemplo que eu gosto bastante, é o sinal de liberdade. Livre. Então o surdo, quando ele está vendo isso aqui, esse símbolo, esse sinal, ele está vendo livre, solto, libertar, liberdade. Estava preso, está solto. Eu sou livre, vida. Só que isso aqui também pode significar, dentro do português, autonomia. Aí quando o surdo vai... eu não tenho um sinal específico para a palavra autonomia. Então quando o surdo lê autonomia, ele não consegue entender o que significa isso. Aí o intérprete vai lá e faz isso aqui. O que é ser autônomo? É você ser livre. Eu chego para você, Daiane, e falo assim, Daiane, eu vou te contratar, você tem autonomia para mudar o que você quiser na minha empresa. Então isso acaba me trazendo a grande dificuldade do surdo entender um pouco do português, porque eu não tenho um sinal para cada palavra do português. Eu tenho um sinal que ele significa, né, um todo. Por exemplo, tem muitas coisas que não tem sinal, eu preciso dar conceitos, eu preciso explicar o que é. Eu estava num evento de uma empresa e pintou a palavra rastreabilidade. Não existe sinal, pelo menos eu não conheço, eu, Leonardo, para rastreabilidade. Rastreabilidade do produto, por exemplo. Você comprou um produto de uma empresa, você comeu ele, deu alergia em você, você vai falar o número do lote aqui do produto, a empresa vai saber que dia que foi feito, que horas, quem fez, quem liberou. Isso é rastreabilidade. Você tem que contar uma história para o SUS, você tem que dar um conceito do que é a palavra para trazer o significado real, sem usar um sinal específico para aquilo. Então, por isso que eu falo, é totalmente independente. A gente não usa artigo, não usa preposição. Né? Então, a grande dificuldade das pessoas quando estão aprendendo Libras não é aprender os sinais de Libras. O sinal eu estudo, eu decoro, eu aprendo, mas a grande dificuldade é você fazer as adaptações linguísticas. Português, Libras. Tá? Quando a gente fala sobre expressões, a gente fala que o corpo fala. Vou trazer alguns exemplos aqui. Ó. Felicidade, ó. Olha por que felicidade. E eu estou feliz aqui. Ó. Se eu fizer isso aqui para você, ó, se eu falar que sinal é esse, Daiane, você não vai saber nunca que isso aqui é felicidade, porque você está vendo meu rosto. Agora aqui, você sabe. É isso aí. Se eu estou angustiado. Então, tá vendo? Não é só o sinal em Libras. É a minha expressão, é pesado. Quando eu quero intensificar algo, quando eu quero falar que uma coisa ela é importante. Ó, esse tema, né, nossa conversa hoje é importante. Ó, a letra I, o alfabeto, o manual, e você fala aqui. Mas amanhã é o dia, né, nacional, né, da aprovação da lei de Libras. É um dia, ó
Olha a intensidade do meu sinal. Eu não vou mais para cima por causa do limite do meu espaço aqui. Mas quando você está ao vivo, você vai lá em cima, você bota o importante, você bota o peso no braço. Então, eu estou dizendo que aquilo ali é muito importante. Isso tudo tá linkado, não está sozinho. Não é só saber sinal, não é só saber o sinal de casa, de bola e de telefone. É muito mais do que isso. Então, essa é a grande dificuldade das pessoas entenderem e dar importância para Libras. Porque desculpa se te cortando, só para complementar, eu estou vendo muita brincadeira. A gente está vendo muita brincadeira com a língua de sinais. Acabei de receber essa semana um TikTok de um rapaz brincando com, sabe? Eu, sinceramente, de novo, eu entendo que as pessoas não conheçam a importância da Libras para o surdo. Para essa comunidade, que é uma comunidade enorme no nosso país. E as pessoas brincam com isso. Acha que por quê? Porque não tem noção da importância. Mas hoje a gente tem, graças a Deus, muitos surdos lutando, surdos influencers, que estão divulgando cada vez mais isso. Então eu fico muito triste quando eu vejo essas brincadeiras, sabe? Tipo... Eu acho que também o que tem de muito importante, e aí eu quero que você fale, né, bastante, que você fale sobre isso, assim, qual é a importância do intérprete de Libras nesse processo de inclusão do surdo, e aí trazendo para dentro do ambiente corporativo. Então, qual a importância do intérprete de Libras no ambiente de trabalho, né, para a promoção, né, da inclusão do surdo no ambiente de trabalho? Pensando em todas as fases desse processo, desde a divulgação da vaga, passando pelas etapas do processo seletivo, a admissão, a integração desse profissional, o desenvolvimento dele e também a sensibilização tanto da equipe e dos gestores que vão receber esse profissional. Eu vou fazer uma comparação. Também é muita percepção minha, tá, Leonardo? A gente, quando começa a falar sobre inclusão, então não vou nem falar sobre diversidade, quando começa a falar sobre inclusão, quando a gente vai lá para os meios políticos, né, a gente acha que inclusão é colocar rampa, banheiro adaptado, né, mas isso é inclusão para o deficiente físico, para o idoso. Tá? Qual que é a verdadeira inclusão? Acessibilidade para o surdo. É a única coisa que precisa. Ele só precisa de uma coisa. Intérprete de Libras. Ele precisa que alguém fale com ele na mesma língua dele. A gente acabou de falar que o surdo é um estrangeiro, então ele precisa de um intérprete. Então a importância do intérprete, gente, ela é muito mais. Vou subir aqui o braço aqui, ó. Então não tem como você dar condições para uma pessoa surda, usuária de Libras, né? Se não tem um intérprete de Libras. A gente acabou de falar, ele tem dificuldade de entender o português, ele é alfabetizado em Libras. Então, isso é uma coisa que é uma tendência que as empresas estão começando a abrir os olhos para isso. Algumas empresas têm no processo de entrevista, outras não. Outras não tendo entrevista, mas tendo a integração. E às vezes só tem na integração. Então, não tem essa sensibilização que você fala. Então, o ideal, a maneira correta de você incluir um surdo dentro de um ambiente corporativo, não importa se é área administrativa, área operacional, é ter condições, ter uma pessoa que converse com ele. E quem faz isso é o intérprete de Libras. Então, essa função, a estabilidade nossa é muito importante. Você imagina numa entrevista de emprego, né? Você do RH. Você contrata, às vezes, no escuro, porque você não está entendendo o que ele está falando e ele não está entendendo o que você está falando. Aí você vai escrever, não, mas eu escrevo. Aí o que as pessoas falam? Eu escrevo. Mas às vezes você escreve coisas que ele está lendo e ele não está sabendo que ele está lendo. Acabei de explicar agora o exemplo da autonomia. Se eu for ficar aqui explicando, a gente vai até meio-dia falando isso. Então é muito complexo, então é totalmente importante. E essa questão da sensibilização. As pessoas não conhecem o mundo do surdo. Então, por isso que às vezes não fazem por mal, fazem porque não conhecem. E acham que escrevendo, dando uma folha para ele ler, ele vai entender e está tudo certo. Então, esse é o caminho. É um passinho de formiguinha. Eu estou há 10 anos trabalhando com isso, quase 11, estou percebendo uma evolução, mas ainda a gente tem um gap muito grande ainda para percorrer. Legal. Bom, e já assim, nos encaminhando para o final, você já falou bastante coisa, já deu bastante dicas, mas como mensagem final, né, eu gostaria que você dissesse quais dicas de convivência que você
pode nos dizer, né, nos orientar, né, para a promoção de um ambiente cada vez mais inclusivo e seguro, né, para as pessoas surdas? Pensando em dica de convivência assim, sem ter o intérprete de Libras perto, é você olhar para o surdo. Hoje, a questão da Covid, as máscaras atrapalham um pouco, mas tentar entender ele através da leitura, mesmo com um pouco mais de dificuldade que alguns tenham, né, tentar falar um pouco mais devagar, sempre olhando. Pode tocar no surdo, pode chamar ele, tocando no ombro dele, ó, olha para mim, preste atenção. Faça, se tiver que fazer alguma coisa, faça com ele te olhando, para que ele aprenda, porque o surdo é muito visual, então ele aprende mais fácil, né? Às vezes só vendo alguém fazendo e pede para ele fazer. E confiem, né? Deem autonomia para aquela pessoa, tá? Porque o surdo ele não tem nenhum problema intelectual, ele só não escuta. Então, muitas vezes a gente confunde surdez com deficiência intelectual, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que o surdo faz, o que eu faço, um surdo pode fazer, se eu der condições para que ele consiga fazer. E eu dou condições através de inclusão, de acessibilidade, né? E, no caso do surdo, mais pessoas que saibam Libras. Né? É o que a gente espera que tenham mais pessoas e mais pessoas no futuro, conhecendo um Ok, pouquinho da Libras, da língua de sinais. legal. Leonardo, muito obrigada. Muito obrigada pelo nosso bate-papo, foi muito rico. Muito obrigada e até logo. Até já. Prazer foi meu. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.